Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Pumpcast. Hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele que é profissional de educação física, ele que é professor, pedagogo, ele também que é formado em enfermagem. Estou aqui com o personal trainer, com o professor Tony Ângelo. Seja bem-vindo ao Pumpcast, Tony Ângelo. É um prazer estar aqui, o show. Obrigado pelo convite. A gente espera que realmente discutir temas, desde científicos a polêmicos, né? Pode ser, Promete, pode ser. promete. Trouxe aqui um Évorazinho, já tomou esse aqui? Esse aqui é um dos melhores. Esse aqui é um dos melhores, viu, pessoal? Bom, um dos melhores pré-treinos, tá? Aqui é bom que já serve pro teu pré-treino aí, que tu vai treinar depois desse, né, pô? Vamos lá. Tony, é o seguinte, eu sempre gosto, antes da gente falar o conteúdo principal, eu sempre gosto de fazer um breve histórico da tua pessoa, né? De como tu começou nessa área, de como tu começou na enfermagem, o que é que te despertou entrar para educação física. Fala também sobre o teu lado fisiculturista, né? Que a gente sabe que tu também já competiu. Tenta pode falar abertamente aí sobre isso. O show, na verdade, o que acontece? A educação física, ela entrou na minha vida, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos. E não foi com a musculação, por incrível que pareça. Eu era nadador, eu era atleta. Na verdade, eu nem sabia nadar. Eu comecei a praticar natação com um grande mestre na natação, professor Carlos, apelidado na época de Peixinho. Ele veio da Bahia e era meu vizinho. Me convidou para fazer aulinhas de natação. Eu fui, comecei a gostar Tu é daqui, né, Tony? e tive uma evolução muito rápida. E qual era o grande lance? É porque a maioria das pessoas faziam o que ele mandava, o que estava no treino. E eu sempre indagava: e por que isso? Por que esse educativo? Por que aquilo? Por que não dessa forma? O que, que eu ganho fazendo isso? E eu lembro, como se fosse hoje, que eu brinquei com ele. Passei alguns anos treinando com ele. E quando chegou próximo do vestibular, ele perguntou para que eu ia fazer. Eu falei: eu vou fazer educação física. Aí ele: não faça isso, não. Ganha muito mal, é uma profissão que não dá futuro. E de certa forma isso me desestimulou. Então o primeiro vestibular que eu fiz, que eu passei, foi na Universidade Federal, foi o curso de biologia, na verdade, também sou biólogo. E estava na metade do curso quando eu passei para enfermagem. Então eu fazia dois cursos ao mesmo tempo. Terminei biologia, estava terminando enfermagem, comecei um terceiro curso, que era o tecnólogo ambiental. Rapaz, tu é quase o Renato Cariani, né, pô? E aí, nem tanto. E aí, terminei enfermagem, terminei tecnólogo e comecei a fazer pedagogia. Por que a pedagogia? Porque na enfermagem eu já era coordenador de curso. E eu fazia, então, a pedagogia para aprimorar o conhecimento e desenvolver um trabalho melhor de referência na área de educação voltada para a saúde. Mas durante esse período, eu nunca deixei o esporte. E eu treinava musculação leigamente, mas eu achava interessante, porque eu via que alguns treinadores já iam para o lado do fisiculturismo. Eu, poxa, como é que eu treino tão forte e não fico com o shape desses caras, né? Esse cara todo grande, surreal. Conheci na época o treinador Hércules, o cara enorme. Eu, poxa. E ele dizia que comia 30 ovos, eu ia no embalo também, sem conhecimento nenhum, pensando que 30 ovos ia me deixar grande. E eu sempre tive a vontade, né, de fazer o curso de educação É a física, tua última formação. que foi a última formação. Terminei em 2017 e foi um curso incrível, além das minhas expectativas. Se você for pegar minhas outras graduações, praticamente eu era muito técnico. Eu fazia uma prova, porque tinha que tirar nota boa, tinha que passar, tinha que pagar a disciplina. Mas o curso de educação física foi um curso que eu fiz do primeiro ao último período. Eu nem pedi dispensa das disciplinas que eu poderia pedir dispensa, tipo metodologia científica, essa disciplina mais básica, anatomia, fisiologia, não. Eu fiz questão de cursar todas as disciplinas e aproveitar o máximo do curso. Só que, ao terminar o curso, eu não fui direto trabalhar na área.
Eu era coordenador de uma escola técnica de enfermagem por mais de 10 anos. Fui convidado para ser coordenador de enfermagem de uma faculdade, da Maurício de Nassau. E na ocasião, foi me feito um desafio também para que eu pudesse abrir o curso e montar turmas de educação física também nessa instituição de ensino superior. E assim nós fizemos. Por que que eu resolvi deixar um pouco a docência? Abrir mão. Estava cansado. Foram décadas aí trabalhando como docente. Eu trabalho como docente em sala de aula desde 2002. Desde agosto de 2002. É muito tempo. E a educação física, ela veio realmente como uma profissão, trabalhar mesmo como um ganha-pão de primeira linha, por conta da minha esposa. Ela é nutri, né? Ela é nutri. E ela sempre me incentivava, Tony, tu é tão bom, tenta. Então ela me deu esse empurrão e nós começamos a trabalhar na linha mais de emagrecimento. Né? É uma linha que ela é especialista, ela é nutri, muito voltada para o processo de emagrecimento. E a gente começou a fazer um trabalho. E dentro das academias, como profissional, eu tive a oportunidade de conhecer alguns nomes de referência no fisiculturismo. Alguns atletas também, como o Cairê, como o José William. Conheci o José William ainda no final da pandemia, treinando lá na Academia do Dan, em Timon. E aí foi que eu comecei a me interessar pelo fisiculturismo. E o William, que até já gravou aqui um podcast contigo, falou, Tony, tenta. Só tinha um detalhe, eu já tinha o quê? 38 anos. Tinha 38 anos. Então, eu vim estrear no fisiculturismo com 40 anos. Foi 3 anos atrás? 3 anos atrás, exatamente. Eu já tenho 43 anos. Então, com 40 anos, eu subi. E eu lembro que foi lotado. Atleta, número máximo de atleta por categoria. E lá eu subindo com uma molecada de 20 anos, Mas 25 chegou a anos. subir na Master também ou não? Na Master eu não subi, eu só participei do estreante. Eu não fui para o estadual. Ah, tá. E na verdade, o show, boa pergunta também, eu não me arrependo. Porque na ocasião, no Master, no estadual, Só ia ter tudo. não tinha nomes de referências assim como, por exemplo, o Henrique. O Henrique é um dos melhores Masters. Tu queria um nível competitivo E maior, né? exatamente. E na época também o Hércules também não tinha subido. Ele nem tinha competido ainda pela primeira vez. E tinha um senhor que sempre gosta de contar a história dele, como venceu, se eu não me engano, é um ex-usuário de droga. Então, eu me senti na obrigação de não tirar aquele momento. Esperar uma galera mais competitiva. Era muito desleal. Eu subi com uma molecada de 20, 25 anos, que já treina há muito tempo, e eu com pouco tempo. Mas veio essa paixão pelo fisiculturismo. E agora, né, 3 anos depois da minha estreia, nós vamos subir agora. Eu vou levar uma atleta já, preparei a primeira atleta. Mas antes de ser treinador de, da musculação em si, para o fisiculturismo, eu era treinador de natação. Passei muito tempo treinando uma galera de natação do Círculo Militar de Teresina, Sim. ali comandado pelo grande professor Chicão. E nós fizemos campeões brasileiros, recordista norte e nordeste. Então muita gente olha para mim e associa muito à musculação. Mas o meu esporte de início, um esporte também muito forte da minha área, é a natação. Isso pega muita gente de Cara, surpresa. Né? na faculdade eu me dei bem, velho. Na Natação? Só que não tinha técnica nenhuma. Mas tinha muita explosão. É, Eu ganhava. Como era só turma, as Aham, competições entre os alunos da turma, né? Da sim. sala. Aí, por exemplo, 50 metros livre. O 50 livre, que é uma prova rápida, é uma prova de velocidade. Cara, É eu ia em explosão mesmo. apneia. Eu ia em apneia. Braçada, 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 mas era um braço aqui e um aqui, ó. Não tinha técnica. Até. Era na explosão, eu ganhava. Peito, do mesmo jeito. O- Nunca tive. Agora, o que você fala é uma coisa interessante, porque natação, na musculação, a gente faz muitas variações de intensidade e volume. Na natação também tem, mas há uma parte específica do treino voltada só para correção do nado, que nós chamamos de educativo. Ou seja, você tem 4 nados. Eu era nadador de medley, ou seja, eu domino os 4 estilos: borboleta, costa, peito e crawl. Agora você imagina você fazer em torno aí de 3.000 metros, que dá aproximadamente
Aproximadamente não. Convertendo em quilômetros, dá 3 quilômetros. Só de educativo. O que é um educativo, Tony? Por exemplo, um exemplo de um educativo. Ir com um braço e voltar com o outro. Ir com o braço colado no corpo enquanto o outro executa o movimento. Respirando para o lado contrário. Porque na natação, a repetição leva à perfeição. Na musculação, não. Você passa um treino de bíceps para um aluno, ou você mesmo está treinando bíceps. Você tem o exercício, rosca direta, rosca alternada, banco Scott. O movimento é aquele. Ninguém treina para fazer o movimento correto. Você faz correção no movimento. Na natação, na corrida, no atletismo, tem muito isso, que chama-se de educativo. É corrigir o nado, corrigir a corrida, corrigir o salto. Então, é muito mais demorado. Um treino de musculação hoje, você consegue treinar, dependendo do teu tipo de treino, da tua periodização, do teu objetivo, treinar o quê? 40 minutos, 1 hora e meia. Tem atleta que chega a treinar 2 horas. Na natação não existe isso. Na natação é 2 horas ou mais de treino. E dependendo do teu nível de treinamento, alguma competição que você esteja objetivando, são 2 sessões de 2 horas por dia. Os atletas, por exemplo, aqui de Teresina, da ABB, eles chamam de dobrar o treino. O Paulo, da Aquática Tri, também ele faz muito essas dobradinhas de treino, objetivando campeonato brasileiro, sul-americano. Né? Tem a Copa Pacífico, inclusive ele fez grandes campeões também, sempre dobrando. É um treino, o show. A natação muito desgastante. Sim. Muito mais do que a musculação. Eu acho que assim, eu assisto muito podcast do JJ, né? Uhum. Que era referência também na natação. E eu acho que assim, eu acho que cada esporte tem o seu grau de extremismo, Tem, né? todos. O fisiculturismo, por exemplo, o treino pro fisiculturista é a parte mais prazerosa, É. né? É o que é mais, é o cara, é o momento que o cara sente tesão em estar treinando, né? A dieta é a parte mais chata, principalmente quando se aproxima na reta final, ou para quem tem muita dificuldade de comer muito, quando é uma Muito. dieta que tem Um muita off. comida, né? Mas quando você tá, né, num período onde você, por exemplo, existem atletas que têm que catabolizar músculo. Eu já tive que catabolizar músculo. Que você já tá no seu limite de peso e você tem que Cata tirar o peso para poder músculo bater. para poder bater, desidratar. Já passei 2 dias desidratado para poder bater peso na E é pesagem. ruim. Então, assim, são extremos, né, que cada Cada esporte esporte, tem, cada né? modalidade. E tudo, eu acho que que lance que a gente estava falando, né? O que predomina é a sua mentalidade, A né, velho? mentalidade. Porque nessa hora, você já não tem mais força, você já tá esgotado, mas se você tiver focado realmente ali no seu propósito, você consegue passar 3 horas de treino treinando na natação, né? E é interessante essa questão da mentalidade, porque você pega assim 5 pessoas treinando, cada uma ela tem uma forma de concentração diferente, né? Tem uns que colocam fone de ouvido, escuta forró, outros colocam um pouco uma música mais agressiva, né? Eu gosto geralmente de treinar. A maioria do meu treino é meio solitário, na musculação. Eu gosto de treinar muito focado, muito concentrado. E para quem não sabe, pega até muita gente de surpresa. Eu tenho um grau leve, embora, né, seja leve, é um grau de autismo. Então, o meu grau de autismo, para tudo que eu faço, o meu grau de concentração ele é muito forte. Então, qualquer pessoa que chegar e conversar comigo já me desconcentra. Então, terminou aquele período de treino. Alguém conversando comigo, eu chego em casa, termino meu treino e a sensação é que eu não treinei. Porque eu perdi o foco daquilo. Não seria TDAH? Não. É. O meu diagnóstico, ele já é um diagnóstico fechado, né? Uhum. Por um profissional, psicólogo, fechou. Porque existem vários graus, né, Sim. de autismo. E nesse caso, eu prefiro muitas vezes treinar só ou com alguém que treine na mesma metodologia. Na verdade, assim, ó, eu sou um cara que eu sou muito adaptável, né? Adaptável. É, na... Inclusive, eu vou só concluir isso que eu vou voltar a fazer a pergunta que eu quero fazer pra ti. Por exemplo, existiam situações que eu tava com uma carga horária de trabalho Extensa. muito extensa e eu tinha que treinar com aluno, senão eu não treinava. Era o único horário que dava pra treinar, era com Faz um aluno. parte, faz E parte. aí eu escolhi os alunos que eram mais avançados, né? Havia situações que eu queria treinar só com meus fones, não queria revezar com ninguém, não queria, só queria estar ali no meu canto, né?
Existem situações, cara, é muito assim, muita adaptação de acordo com cada situação no qual eu tô, Situação né? Hoje, por exemplo, hoje eu tô treinando com parceiro de treino com aluno porque eu tô muito desmotivado ultimamente para treinar, para treinar. sabe? Tipo, chega uma hora que você fica meio saturado ali de só Fica praticar esse esporte há 10 anos, né? 11 anos, fazendo a sei lá. mesma Mesma coisa. coisa todo dia. Eu tô até tentando entrar em outro esporte, um MMA, alguma coisa só pra distração, né? Um pouco mais, mas ainda continuando com a musculação. E hoje eu tô treinando com dupla, em dupla, justamente para buscar a motivação da outra pessoa, Sim, né? sim. Mas tudo fase. Uma coisa que eu ia te perguntar, a gente sabe que é, a nossa área ainda não é uma área tão valorizada como, por exemplo, a medicina, como, por exemplo, a nutrição, né? Sim. A gente está mais próximo da nutrição, mas ainda está um pouco abaixo ali, né? E a gente vê que dá para você faturar bem como personal trainer, né? Dá. Hoje, eu vou estipular uma renda aqui, sei lá, hoje tem personal que consegue ganhar 25, 30 Tem, mil no tem. mês, né? Aqui em Teresina. E eu já consegui faturar bem como personal, mas eu tive que abrir mão da minha saúde. Tu chegou a sair desse teu âmbito de, de- da tua profissão, né, de Docente. docente, para profissional de educação física visando uma renda maior, ou foi realmente o desgaste de estar naquela mesma profissão? O E docente, ele consegue ter o mesmo faturamento de um personal trainer, ou mais abaixo? é, é interessante tua pergunta, que outras pessoas já me perguntaram isso também, né? E sabe o que que eu acho interessante? Eu vou até ampliar ainda mais o horizonte da tua pergunta. Quando eu tomei a decisão de sair da área da enfermagem e da docência, por quê? Porque imagina, eu era coordenador de curso, então eu tinha que cumprir no mínimo 20 horas semanais em uma instituição e na outra era 40 horas, dava o quê? 60 horas. Só que como era um cargo de gestão, não necessariamente eu precisava passar 20 horas lá, né? Eu tinha que resolver isso tudo em 5 horas, tá resolvido. Então, para aumentar mais o salário, eu tinha que ir para a sala de aula. Aí você joga mais uma quantidade X. Chegava final de semana, ou eu estava resolvendo problemas de aluno, problemas institucionais, ou eu estava em hospitais, sábado e domingo, das 7 da manhã às 18, 19 horas da noite. Preceptoria, acompanhando o aluno em hospital, ensinando mesmo a parte técnica, administração de medicamentos, etc. Então, eu saí dessa rotina de trabalho e fui para trabalhar na área da educação física, mais precisamente como personal. Então, profissionalmente, como personal, ficou no lugar de todas essas atividades que eu realizava. Vamos lá. Hoje, eu consigo ter um final de semana com a minha família. Aproveitar meu filho, levar meu filho para um parquinho, levar minha esposa para jantar, ficar final de semana com os meus pais, aproveitar bem o final de semana. Eu tenho um feriado, eu durmo à noite e eu consigo ganhar melhor do que o que eu ganhava antes. Talvez algum personal assistindo esse vídeo vai dizer assim: Tony, mas eu não vejo como é que tu consegue isso. É muito simples. Existem profissionais e profissionais. E a nossa área é uma área da saúde. Quando eu decidi dar um tempo na enfermagem e vir para a educação física, eu acho até um meio que preconceituoso a forma como as pessoas falavam. Tu largou a enfermagem para trabalhar na educação física? Eu me senti assim, será que eu tô cometendo um crime ou eu tô cometendo uma burrice grande e não consigo ver isso? Uhum. Porque eu me sinto realizado profissionalmente na educação física também. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela enfermagem, pela pedagogia, pela docência e também pela educação física. Então, eu sou casado com essas três áreas. E bem casado. E eu senti um certo preconceito.
Só que as pessoas que não são da área têm uma visão deturbada do que realmente seja a profissão de educação física. O que que nós utilizamos? Nós utilizamos o que o médico usa, o que a nutrição usa, o que a fisioterapia usa, que é a ciência. Mas assim como outras áreas, existem profissionais e profissionais. Tem a galera que não busca se atualizar. E na educação física, igual à medicina, igual à enfermagem, existem várias áreas. Nós trabalhamos com musculação, mas nós temos também uma parte que trabalha com a reabilitação cardíaca, tem a galera que trabalha com Reabilitação reabilitação digital. motora, com crianças, com idosos, com funcional, com crossfit, com luta, natação, e assim vai. Vários Então, nichos, né? qual a área atuar? Talvez o profissional de educação física que reclame da remuneração pode ser vários fatores. Uma, ou está na área errada, na área que eu digo de atuação da educação física errada. Não é apaixonado pela profissão. Ah, eu gosto de dança, mas está trabalhando com natação, então você não vai ter um desempenho bom. Os alunos, eles sentem quando o professor ele entende daquilo. Por exemplo, alguém contrata o Shoa, o Shoa ele é bom de musculação. Eu estou em boas mãos, eu estou na mão de um profissional que entende de musculação. E se eu pegar o Shoa e botar o Shoa para dar um treino de natação? Então, o Shoa, será que ele vai passar a mesma segurança? Só um exemplo. Então, o aluno tem que sentir. E quando o aluno não sente, que eu vejo, essa segurança e principalmente a evolução, o aluno começa a pensar: "Ei, será que né, tá na hora de eu trocar de um profissional, buscar um que vai me dar um resultado?" Por isso que se envolve às vezes em algumas polêmicas, né? Vou citar uma, como fizeram uma pergunta para mim há alguns dias atrás. Tony, a biomecânica. A biomecânica. Pera, não toca nesse assunto, não, que eu vou. Vai, né? Então eu vou deixar mais tarde ele perguntar. Deve estar todo mundo esperando esse momento aí, mas a gente vai falar. Deixa eu só falar sobre essa questão ainda que tu falou de remuneração, professor de Uhum, educação física. Tu sabe o que é que a visão que eu tenho, né? É que eu acho que a nossa profissão, isso de forma geral, abrangendo o Brasil todo, né? É uma profissão que não é tão valorizada quanto as outras profissões da saúde, mas eu acho que no Piauí, aqui no nosso estado, essa desvalorização chega a ser maior do que nos outros estados. também acredito. Eu já pude trabalhar no Maranhão, que é um estado vizinho, né? Já trabalhei numa cidade do interior do Maranhão. Eu era gestor de um Smart Fit lá. E lá, e isso há 4 anos atrás, eu tinha uma remuneração de personal trainer, fora o salário que eu recebi da academia como gestor, muito maior do que aqui em Teresina, de um público que não reclamava de preço, de um público que você falava, meu valor é X, e o fulano falava, sua conta, tá aqui o valor. Pronto, acabou. Isso há 4 anos atrás. Eu vejo que nos outros estados, eu indo para São Paulo, agora nessa última viagem que eu fui, personal trainer cobra por hora aula, sessão, de 150 a R$ 200. Isso eu fui na Ironberg. Então, assim, é, cara, você consegue faturar uma grana muito alta, Muito né, na alto. Isso é educação verdade. física. Só que eu vejo que aqui no Piauí existe uma grande desvalorização dos próprios profissionais, que eu chamo a famosa prostituição Prostituição da sua profissão. da sua Concorda carreira. comigo nesse ponto ou não? Concordo. Concordo plenamente. Inclusive, eu estava conversando com uma aluna, uma ex-aluna, que ela mora em São Paulo. Agora ela faz residência lá em Ribeirão Preto. E ela falou para mim, ficou impressionada com o valor de personagens. O personal mais barato que ela encontrou, acompanhamento 3 vezes por semana, é R$ 1.000. Se você for falar aqui em Teresina, 3 vezes por semana, R$ 1.000, tá louco? R$ 1.000 é muito dinheiro. E aí vem, é culpa do profissional ou é culpa da categoria? Porque eu vejo essa questão da remuneração, a parte profissional, tem aquele profissional que tem um know-how, tem mais nome, tem mais Sim, sim. referência, isso conta também, Aham. pesa muito, bastante. Nós temos muitos profissionais aqui em Teresina, mas pesa também a categoria. Então eu penso que, embora aqui nós não tenhamos ainda um sindicato, que é o sindicato que briga por essa, vamos dizer assim, uma tabela, né, como na OAB,
Na UAB eles têm uma tabela para serviços. Acompanhar até a delegacia é tanto. Fazer isso é tanto. Na educação física não tem. Nós temos assim um valor padrão que vale para tudo. Se você chegar hoje para um personal, pega 10 personagens aqui em Piauí, quanto é a hora-aula? Ninguém vai saber responder. Me perguntaram lá na Ironberg, velho. O cara falou assim, quanto que vocês cobram lá na hora aula? Eu falei Não dá assim, nem para irmão. responder, né? Falei assim, irmão, deixa eu fazer o cálculo pra ti aqui, porque ninguém trabalha assim lá. Virou uma coisa cultural, né? Cultural, exatamente. E isso a gente não consegue mudar hoje, né? Porque já é uma coisa implantada há 10, 20 anos Vai. atrás, né? Exatamente. E aí virou cultural. A galera cobra por um valor fechado por dias na semana, né? Três, Exatamente. Não três sabe dias nem na quanto é a semana, né? hora-aula. Aí eu fiz o cálculo, assim, pegando o valor médio. Falei assim, cara, a galera cobra R$ 50 na hora aula, em Teresina. Média. E Médio. olhe lá. E olhe lá. Porque tem a questão que você falou da prostituição. Gente, Sim, sim. eu vou falar, né? Porque a gente é polêmico mesmo. Se não tiver polêmica, eu também tenho audiência. Por exemplo, existem profissionais que cobram 3 vezes por semana R$ 200. Isso que eu tô te falando aqui não é valor hipotético, é valor real. Eu não tô mandando indireta para ninguém, eu tô falando. Eu pergunto, eu quero que o profissional que assiste esse podcast, ele bote a mão na consciência. O que que você faz com R$ 200? Não paga nem o combustível para atender o aluno. Ah, E aí, qual é? Você vai passar 4 anos para se formar, vai estudar, vai fazer tudo. Vai cobrar R$ 200. Então, qual é a tua mudança de expectativa de vida? Melhorar as condições mesmo de vida. É comprar um carro melhor, uma casa melhor, poder fazer uma viagem, curtir a tua vida, comer bem com R$ 200. Uma inflação que a gente vive hoje. Então, é uma questão da categoria sentar, né? E, ó, gente, vamos discutir aqui um valor médio, mínimo. O máximo ninguém cobra. Né? Ninguém não tem como impor o show. 3 vezes por semana, o mínimo é, sei lá, R$ 500. Mas ninguém pode dizer ao show, tu não pode cobrar mais de R$ 1.000, não. Tu achar alguém que pague pra ti R$ 5.000, 3 vezes por semana. Agora, o mínimo, eu acho que a categoria deve sentar. Nós começamos um movimento para fundar a Sociedade Brasileira dos Profissionais de Educação Física, e é um assunto que vai dar problema, que vai dar polêmica. Por quê? Porque alguém lá num bairrozinho mais distante, ele vai querer o quê? Vai querer cobrar menos por conta da questão financeira das pessoas que moram naquela região, mas em contrapartida vai refletir em um profissional que trabalha em academias de nome aqui em Teresina, como tem várias, a Time Fit, a Max Gym, a Profit, Selfit, enfim, essas que ficam localizadas. Então, é necessário, por uma questão de organização e valorização profissional, criar uma tabela de valores. Porque fica óbvio, se uma pessoa vai contratar um profissional de educação física, ela já sabe quanto é. uhum. Então, não interessa se é A, se é B, ele já sabe que aquele valor é tanto, então não vai chegar pedindo um desconto. Então, é complicado. E as pessoas falam assim, mas o personal é caro. Caro? Cara, Digamos que a média hoje cara, seja... sua saúde daqui a 20 anos, você Ó, fudido aí com citar um exemplo, plano de diabetes. saúde. Um plano de saúde hoje você paga, sei lá, R$ 500. Eu vou tirar aqui por base que eu pago o plano de saúde da minha filha, ou do meu filho e da minha esposa, é uma média de R$ 550. R$ 550, quando eles adoecem ou precisam de um exame, às vezes o plano não libera o exame, e às vezes não é nem atendido porque tá cheio. Já levei meu filho umas 3 vezes no hospital e não conseguiu ser atendido. Ou seja, praticamente eu joguei R$ 600 fora. A gente sabe que hoje em dia, em termos de saúde, é muito melhor prevenir. Um personal vai estar lá com você, vai melhorar a sua saúde, vai melhorar a tua estrutura muscular, vai diminuir os níveis séricos de colesterol, LDL, Melhorar a tua vai cabeça, né, velho? melhorar tudo. Principalmente, é o que eu sempre digo, a pessoa que quer emagrecer, Tony, o que, que eu faço? Meu filho, primeiro vamos cuidar da sua cabeça. Você controlou sua mente, você controla o corpo. Então, as pessoas se sentem bem, porque vai ter alguém ali para conversar, para lhe dar, Autoestima. estimular, aí vai dizer que personal é caro. Uma saída hoje, você sai para comer alguma coisa, uma pizza, você deixa R$ 200 lá. Às vezes a pessoa que não tem isso como prioridade, né? A prioridade, Agora, exatamente. Tony, eu sou bem analista. Eu conversando contigo agora, eu pude ver que eu acho que na nossa profissão falta talvez pessoas mais como você, né? Hoje eu tô na minha segunda graduação Uhum. e eu vejo que é completamente diferente do que foi minha primeira graduação. Eu tenho certeza que tu tá na quarta graduação?
Foram 5. 5 graduações, né? 5. E cada graduação, tu tem mais experiência, tu tem mais maturidade, Maturidade. né? E isso faz com que, por exemplo, você levante essas questões que é totalmente fora da curva de Para a outros educação profissionais, física. né, para a educação física. Mas isso graças à tua, à As tua, à tua, formações. à tua longa carreira profissional, né? A tua própria parte da gestão, né? Toda a tua experiência que tu teve ao longo dos anos. Mas é importante frisar que, assim, um profissional só não Não faz consegue, diferença. né? Então é preciso outros profissionais também se unirem, né? Para poder realmente a gente ser mais valorizado, né? Exatamente. Porque, cara, eu acho que assim, se por exemplo não tem uma pessoa com o teu pensamento que quer se impor, né? Que quer impor o respeito com a própria profissão, né? E ia passar mais, sei lá, mais 10 anos a mesma coisa aqui em Teresina, né? É. E, então, assim, eu acho que esse é um ponto importante frisar, né? E com certeza acho que tu vai concordar comigo nesse ponto, né? Sim. E também, sabe o que, que eu penso? Eu penso que talvez outros profissionais pensem da mesma forma. Só que a grande maioria dos profissionais estão desacreditados no processo. Por exemplo, o Showa pensa igual o Tony. Mas de tanto o show ouvir a galera, isso não vai pra frente, o show fica calado, não vai discutir. Então, a partir do momento que você começa a levantar essa temática, pô, cara, tá comprando essa briga, eu penso dessa forma. Você começa a atrair a lei da atração. Grupo de profissionais que estão dentro da causa, que brigam. Agora, uma coisa é fato. É algo, o show, que vai demorar. Aham. Pode demorar, eu não sei te dizer o tempo. 2, 3, 4, 5 anos. Mas já começa a despertar o pensamento. Sim. Talvez por algumas pessoas, talvez por medo de crítica, é uma coisa que eu não tenho medo, é da crítica, não falam. Ficam calados, com medo de ser cancelado pela categoria, né? A palavra do momento agora é cancelamento. Não, não vou falar porque eu posso ser taxado de hipócrita, de um cara lunático que pensa numa coisa que sabe que não vai acontecer. Quando eu comecei esse movimento, eu ouvi de vários colegas. Principalmente, você já sabe, né? Você vai tocar no assunto daquela É. questão do exercício legal da profissão. Ah, isso aí não vai acabar. Bem, se vai acabar, eu não sei, mas eu estou fazendo o meu papel. E estou estimulando E outras Tony, mas assim, pessoas ó, a fazerem isso tu também. acha, né? Eu vou levantar um ponto que também pode parecer até meio polêmico, meio. Aham. Algumas pessoas interpretam até como arrogância, mas eu acho que às vezes você acaba se tornando inteligente entre os burros, né? Você tá num nível de sintonia onde você quer que a galera pense da mesma Da forma, que a mesma galera se forma, comporte da mesma forma, e a galera ainda não tem esse mesmo nível de pensamento. Tu se vê dessa forma, às vezes, em algumas situações? Às vezes, a gente tem que. Eu tento mudar a forma de falar para ver se eu consigo implantar a ideia, o meu pensamento. Eu nem pretendo que a galera aceite a minha opinião. Às vezes, eu tento falar de uma forma diferente para que a pessoa entenda a ideia. Aham. Realmente isso faz sentido, né? Porque, olha, quando eu fiz outros cursos, na época que eu fiz, pronto, a biologia, foi o primeiro curso que eu fiz. Eu fiz ainda na época que era um vestibular tradicional. Não tinha nem existia Enem, nem Psil, era aqueles 4 dias de prova da Universidade Federal do Piauí, terceiro ano. Não existia a vida, você só vivia para estudar. E nesse ano, biologia foi o terceiro curso mais concorrido da Federal. Perdia só para medicina e direito noturno. Até hoje eu lembro, eu guardo até hoje o jornal. Então a galera que passava um ano todinho estudando, quando ela entrava na Universidade Federal, chega a encher a boca para falar, eu sou universitário, né? E que era um comprometimento com o estudo muito alto. Você já chegava lá com uma certa mentalidade do que você queria. Na enfermagem, uma área da saúde, que a enfermagem tinha assim, um know-how dentro das áreas de saúde grande. Você já entrava com a mentalidade assim, pô, vou trabalhar no hospital, eu tenho que aprender o máximo de informação. E o que eu vou falar aqui pode até também gerar polêmica, mas é uma grande realidade. Educação física foi o meu último curso. Mas quando eu entrei na sala de aula, foi um choque cultural muito grande. Então, tipo, enquanto eu queria prestar atenção numa aula de biomecânica,
numa aula de desenvolvimento motor, que são disciplinas extremamente importantes, a galerinha brincando, assim, sabe? Coisa assim de Às menino. vezes a gente se torna até intolerante, né, velho? E, o cara é chato, o cara não sei o que, não, é porque isso é importante. Eu já tinha passado por vários cursos e quando um professor estava falando de uma temática, a gente já tem essa capacidade de discernir o que é. Ah, Então, muita gente, durante a formação, o processo de formação em educação física, não entendeu o que é educação física. Não entendeu a grandiosidade da área no qual ele está se formando ou se formou. E a educação física, ela é tão gigantesca quanto a enfermagem. Estou comparando com a área que eu sou formado. Quando eu fui professor por mais de 10 anos de saúde pública, legislação do SUS. O que é que eu digo? A base da saúde, ela não é a medicina. A medicina, quando eu falo medicina, um médico mesmo, um profissional médico, ele está lá no consultório da UBS, ele está lá no consultório de um hospital, é lá que ele está. Ou seja, ele não tem esse contato com a comunidade. Quem tem um contato direto? Quem é que realmente tem a capacidade de prevenir doenças cardiovasculares, cardiorrespiratórias, motoras, combater o sedentarismo, é o profissional de educação física. Então, a minha forma de pensar, às vezes as pessoas não entendem. Quer ver um questionamento interessante? Teresina tem 220, é um dado que eu estou te dando, tem 220 equipes de saúde da família. Unidade básica de saúde, né? São 220 equipes. Sabe quantos profissionais de educação física trabalham em unidade de saúde? 2 profissionais. Para uma população de Teresina. Aí eu pergunto, cadê a categoria que não se une? Existe uma prefeitura, da Câmara dos Vereadores, dos deputados estaduais, concurso para a área da educação física, sendo que a educação física é a área primária de combate a doenças que podem ser evitadas, como a obesidade, combate à hipertensão, tudo via o quê? Atividades. Então, assim, a minha forma de pensar, eita, Tony, é muito alto, mas é assim que tem que pensar, porque é assim que os profissionais da área de saúde trabalham, pensando na saúde da população. Então, a nossa profissão, profissionais de educação física, não é só aquele cara que puxa ferro, que grita, que diz mais uma. Não. É um cara que faz um planejamento. Dentro desse planejamento, ele inclui o quê? O objetivo final. Qual é o objetivo do teu aluno? É estético? É estético, beleza. Mas vai mexer também no na lado da saúde. saúde. Você vai mexer com a mente da pessoa, você vai mexer com o estímulo, com a motivação dela. Então, a educação física é uma área grandiosa. E parece que as pessoas que se formaram e que trabalham na educação física não percebem isso. E aí a profissão fica estagnada. Sim. Então é preciso que outras vozes, outras pessoas defendam realmente. E eu defendo a educação física por amor à profissão. E também é o nosso sonho ver a nossa profissão ser reconhecida, inclusive financeiramente. Por que que um profissional, como eu já vi, inclusive foi até matéria do CREF aqui, né? Concursos públicos com a remuneração para um profissional de educação física mais baixa do que um docente normal. Não dá para entender isso. Então, se o licenciado, né? O pessoal sabe que tem um bacharel e o licenciado. Se o licenciado que vai trabalhar na escola, igual um professor de história, geografia, ciência, português, por que que a remuneração dele é menor? Se o cargo é o mesmo. Então, é preciso que a categoria se una, né, realmente, em todos os sentidos. Quando eu falo, não é só a questão financeira, é inclusive uma temática que você vai falar, que é a questão do exercício legal da profissão, para mostrar que a nossa profissão é tão séria e tão importante quanto as demais. Com certeza. Vamos tocar então nesse assunto aí, né? Tu quer É. tanto falar aí de exercício legal da profissão? Uma, uma coisa que polemizou, né? Acho que tá com 2, 3 meses atrás, Por aí. por aí, né? Ah, foi justamente, eu não vou nem citar que a galera já sabe, né? É isso. Mas polemizou o quê, né? Ah, eu não sei se é acadêmico ou se só praticante de musculação se uniu com um influencer, montaram um programa aí de emagrecimento, né? Um treino online onde começaram a comercializar isso, né?
E aí ficou essa questão, né? Qualquer pessoa pode prescrever treino, qualquer pessoa pode prescrever dieta. Como é que funciona esse mercado online? Ó, é interessante que as pessoas entendam. No Congresso Nacional, por exemplo, tem uma profissão nova, pintor. Bom, pintor de parede. Se o Congresso Nacional tem um projeto de lei que transforma pintor de parede em uma profissão regulamentada, ela passa a existir, tem uma lei que regulamenta ela, então passa a ser uma lei, uma profissão regulamentada por lei. Todas as profissões regulamentadas por lei, de acordo com a nossa Constituição Federal, você deve passar por um curso de qualificação profissional, no nível fundamental, que é auxiliar, médio, que é técnico, e superior, que é a graduação, bacharel, licenciatura ou tecnólogo. Acabou. A educação física, ela é uma profissão regulamentada por lei. Então, por lei, só quem pode exercer o papel de profissional de educação física, escolas, licenciado, academias, treino, bacharel. Ah, Tony, mas não é assim. Bem, é o que a lei diz. Se tem algum licenciado em academia, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o que a lei diz é isso. Beleza. Tony, tem um atleta de musculação, de fisiculturismo, que está prescrevendo treino. É errado. Ponto final. Ah, mas o cara sabe. Bem, eu não estou discutindo o que o cara sabe ou o que o cara não sabe. Ele sabe, pode saber mais do que eu, pela experiência profissional. Experiência Vamos pro prática, lado né? da bioquímica, vamos pro lado da fisiologia mesmo, básica. Você pega um cara desse para discutir com, por exemplo, o professor Tiago Reinaldo, o cara já escreveu o livro, o cara é bom. Será que o fisiculturista vai conseguir debater em alto nível com o Tiagão? Por quê? Porque tem um tipo de conhecimento, que é aquele conhecimento científico, bem específico, que o atleta não vai saber. E muitas vezes o atleta sabe aquilo que deu certo, Pra ele. para ele. Entendeu? Ele começa o quê? Prescreve treino, prescreve. Não vamos ser hipócritas, vamos falar a verdade. Ergogênico, prescreve dieta. Nós, que somos formados em educação física, nós entendemos de dieta. Nós entendemos. A gente sabe o que a gente pode comer de carbo, o que a gente pode comer de proteína. Se passar o excesso de proteína, vai ser eliminado pelo corpo, vai dar um problema nos rins, vai dar proteinúria, enfim. Mas nem por isso dá o direito da gente prescrever uma dieta. Por quê? Porque existe uma profissão regulamentada por lei, que é a nutrição, para prescrever. E aí veio a grande polêmica, né, que foi o lançamento de um pacote que, ao meu ver, tem várias infrações legais. Primeiro, por não ter, na sua primeira versão, um profissional habilitado para aquilo, um profissional formado. E o segundo, que aí eu chamo a atenção, e é um problema, é a questão das promessas que são feitas para as pessoas. Por exemplo, o show ele está com um projeto agora que é focado em 90 dias. 90 dias. Mas olha a promessa do programa. Vai tentar deixar você no foco, focado naquilo que você está fazendo em 90 dias. Ou seja, em 90 dias você vai tentar. A ideia que passa para mim é que em 90 dias vocês vão realmente fazer um intensivão que é para a pessoa entrar na linha. Melhorar a sua dieta, melhorar o seu treino, né? Ter mais constância naquilo. Outra coisa é eu te prometer sim, o show, treina comigo, que em 60 dias. 60 dias não, acho que o programa era menos. 50. Era 30 dias, eu acho. 50, eu acho. Em se... Vamos botar 60. Em 60 dias, 2 meses, teu shape vai estar valendo milhões. Tá? Mas foi indireto. E aí vai estar valendo. É para ser polêmico, vai estar valendo milhões. E não é assim que funciona. A gente sabe, às vezes você vai começar a treinar. E muita gente compra esses pacotes com aquele sonho, aquele desejo de ficar com o corpão shapeado. Vamos ser real. Maturação muscular leva tempo. Então, um cara que treina um ano, ele tem uma maturação melhor. Isso assim, treinando regularmente e com intensidades corretas. Tem melhor do que um cara que treina 3 meses. E o cara que tem 2 anos de treino tem um shape melhor do que o de um ano. Maturação muscular. Em 30, 60, 90 dias, às vezes o corpo leva 30 dias para começar a responder um estímulo, que em 30 dias vem aquela questão de adaptação. Então, essas promessas que são feitas, elas são perigosas.
E uma vez eu conversando com o presidente do CREF, o professor Denis Queiroz, isso é crime. Porque tá lá no Código do Consumidor. Não, o CREF se posicionou, né, velho? Diante da polêmica, fez uma postagem. Fez Tudo. uma postagem. A galera mudou as redes sociais do dia pra noite. Totalmente. Aí contratou um profissional, que eu espero que realmente os profissionais contratados que realmente estejam fazendo a planilha de E treino. que se der merda, resolvam. Já sabe, por quê? Porque se eu prescrevo uma coisa que dá um problema com o aluno, eu vou responder por aquilo. E se a pessoa contrata alguém que não é formado na área, quem é que vai responder por isso? Porque ele vai dizer, não, eu não sou não, a pessoa... Orientação, gente, para a educação física é uma coisa séria. Porque um movimento errado pode provocar uma lesão. Essa lesão, ela vai te provocar uma invalidez, ela pode ser temporária ou permanente. Então, saúde, quando você faz um exercício, eu mexo nas variáveis fisiológicas. Pressão arterial, temperatura, pulso e respiração. Se a pessoa tiver uma cardiopatia congênita, né? Porque eu já vi gente morrer, crianças, jovens e adolescentes, têm uma cardiopatia congênita, não sabe, não é diagnosticado pelo médico, porque também não é solicitado exame, e durante o esforço físico, a sobrecarga, o débito cardíaco aumenta, um aluno tem uma síncope e morre. Eu vou Quem se levantar, eu responsabiliza? vou levantar até um ponto aqui, Tony, né? Que assim, eu quando houve toda essa polêmica, né? Envolvendo esse programa, esse produto, eu me posicionei, né? E de forma, acho que de forma justa, correta, né? Sem ofender ninguém, né? E na verdade eu até defendi, Sim. né? Eu até defendi o porquê que estava fazendo o projeto. E é um ponto que eu gosto de falar, que às vezes os profissionais, né, hoje não estão se atualizando pro marketing digital. Sim. E aí acaba perdendo espaço para influencers, para outras pessoas, né? Onde era para o profissional de educação física também estar atualizado em relação a isso. Claro, Né? claro. E lógico que a parte técnica é a fundamentação básica, né, que todo Uhum. profissional tem que ter. Mas hoje, com a atualização no mercado e com o mercado cada vez mais competitivo, é necessário também que o necessário. profissional se atualize em relação a isso, né? Mas que fique claro, não tenho nada contra ninguém, né? Não tenho nada contra ninguém. E realmente o que eu levantei foi defendendo o que eles fazem Defendeu. de bom, né? E eu quero fazer aqui no programa, no Pumpcast, eu comecei a fazer um quadro novo, né? Que é com quem você revezaria o banco de supino, né? E aí, eu separei alguns nomes aqui. Agora vem a confusão. Eu não tinha visto isso, esse quadro tá começando hoje, viu? Não, pô, teve no Tô programa brincando, passado, teve. Mas só rapidinho, show, só um detalhe. Pode o falar. show falou assim, ó, me posicionei sem ofender ninguém. Mas eu digo mais, você não ofendeu, mas você foi ofendido. Sim. Porque a partir do momento que eu lanço um programa, eu coloco para cuidar de um programa de emagrecimento e hipertrofia que não é um profissional formado, ao meu ver, é um tapa na cara dos profissionais. É tipo assim, o cara se formou, não sabe de nada. Aham. Então, se você me perguntar, eu me ofendo. Inclusive, essa polêmica já gerou uma outra polêmica depois com uma outra pessoa que é A formada. gente vai falar. Vai falar? Ah, Então tá vou aqui, guardar ó. aí, vou Tá esperar. aqui. Ah, Tá na lista. pô, pronto. Então vamos logo pro quadro que eu fiquei agora. Cara, engraçado que várias pessoas tu falou e eu não combinei nada contigo, mas tu já tocou o nome de 4 pessoas aqui da lista, velho. Eita, então já sabe. Não, eu já sei quem vai revezar, Ah. entendeu? Ó, a primeira pessoa que eu separei aqui foi o professor Hércules. Ah, o professor Hércules. Ó, o professor Hércules. É só introduzindo de novo, galera. Aqui é um quadro, né, que eu criei para saber. Tony Ângelo tá ali treinando ali na Max Gym. E aí chega alguém para Revezar pedir o para banco. revezar o banco de supino, né? Tony Ângelo, você revezaria o banco de supino, né? O professor Hércules chega lá. Opa, professor, com licença, posso revezar com você? Ó, interessante. Algum tempo atrás eu não revezaria. Eu não revezaria, mas depois de me aproximar, de ter um contato, de conhecê-lo, eu
Umas 2 sériezinhas eu revezaria com ele, sim. Revezaria. Boa. Hércules é um grande Abraço aí, professor profissional. Hércules. Ah, eita, velho. Esse aqui eu É. acho que tu não revezaria, não. Manda bomba aí. Rafael Danilo. Quem é esse? Quem é esse aí? Eu só revezo. Eita, confusão. Eu só revezo com quem eu conheço. Quem eu não conheço, eu não revezaria. Eu não revezo com desconhecido. E principalmente, agora falando um ponto técnico. Ao meu ver, é um cara que desrespeita a categoria, sim, em prol de um benefício próprio e não pense nas consequências do seu ato. Porque a partir do momento em que eu estimulo, foi o que eu percebi, na minha concepção e percepção, foi o estímulo de acadêmicos a exercerem a educação física. Isso é uma coisa que eu discordo. E volto a dizer, acadêmico tem todo o direito do mundo de saber mais do que um profissional formado, em termos teóricos. Até porque ele vive praticamente para estudar, enfim. Apesar de alguns terem que trabalhar para manter o seu curso. Mas você tem que aprender a fazer o certo desde os bancos da faculdade, para que realmente você faça jus ao juramento que nós fazemos quando a gente se forma lá na colação de grau, que é oferecer trabalhos eficientes, justos e éticos à sociedade. Se eu começo a fazer o que é errado dentro da faculdade, que tipo de profissional é você? Então, com esse cidadão, eu não revezaria. Eu acho que eu cheguei até a me posicionar, né, Se sobre esse posicionou vídeo, também. mas assim, eu não cheguei talvez a falar exatamente o que eu queria expressar, não sei. Se falei, vou expressar aqui novamente, né, o meu pensamento sobre isso. Eu acho a linguagem muito ofensiva Sim, com a nossa profissão. Eu acho que realmente eu concordo com isso que tu fala, né? Visando o benefício próprio e defender somente aquilo que você prega, né? Ah, eu acho que desnecessário. eu acho Você, total. eu acho que burrice, posso falar dessa forma, você assumir que cometeu um crime, né? Um crime, total. Você assume, você afirma, você criou provas contra si. Será que essa pessoa tem noção do É. que postou? Então, assim, eu repito, eu não tenho nada contra a pessoa, de forma pessoal, não. Eu só A discordo atitude. das atitudes, né? E é isso. Inclusive, o que me chateou mais foi um vídeo que ele Ah, fez, velho. onde ele pegava o CREF e fazia como se fosse assim eu tenho CREF, e fazia aberrações que nós profissionais de educação física não fazemos. Ah, Aí no final ainda joga o CREF. Para você conseguir um CREF, você passou anos no banco de uma faculdade. Então você que se formou e fez esse vídeo, sabe da importância e da dificuldade que é você se formar. Você fazer o seu melhor realmente para poder vou dar um close agora nessa câmera aqui, ó. Cara, você que falou que o crepe é só um pedaço de papel, rasga teu crepe, irmão. rasga seu CREF. É desse jeito. Para que CREF? E eu digo, essa informação chegou ao CREF e foi através de mim. Aham. Falei, me senti ofendido e representando a categoria, eu fui lá e pedi, tá? Não eu falo isso abertamente porque eu me senti ofendido e me senti também no direito de defender a categoria. Esse aqui tu reveza, professor Tiago Reinaldo. Ah, com certeza. O Tiagão é uma referência hoje científica pra gente, É, né? O cara tem um livro, inclusive, não li o livro todo, mas é um livro de grande valia, com comprei, velho. certeza. Isso Comprei. aí é um mestre. Aqui é um digital influencer. Eita, pra acabar comigo nas redes sociais. Vai lá, manda. Você revezaria? Ela chega ali no supino para, professor, com licença, eu posso revezar com você? Isa Bruna. Bem, dependendo do objetivo dela, né? Se fosse, para um shape dos milhões, eu não ia atrapalhar o programa dela, né? Mas não, não revezaria, sinto muito. Carga é muito A alta, pô. carga é muito É, alta, não faria isso. não dá para De revezar, forma não, alguma. velho. Depois da quinta série, Professor Denis Queiroz. olha, por incrível que pareça, algum tempo atrás eu não revezaria, tá? E é uma das causas. Agora eu vou pegar todo mundo aqui de surpresa, que ninguém sabe dessa história, tá? Então vou estar revelando ela aqui a primeira vez. Me perguntaram, inclusive, esse cidadão que eu disse que eu não revezaria o banco com ele,
Ele botou nas suas redes sociais, marcou meu Instagram nos stories dele. Nunca respondi por, por internet, né? Porque a gente vai ter a oportunidade de a gente conversar pessoalmente, esclarecer alguns fatos. E falaram assim, eles começaram, os caras começaram uma verdadeira caça às bruxas, né? Quem não tem CREF, não sei o que, ele tá correndo atrás. Não, não é isso. Então deixa eu dizer, lembra da natação? Na natação, eu era atleta no círculo militar. E como eu sabia muito, eu comecei a ajudar parceiros. Nunca recebi um centavo, né, com o círculo militar, mas ajudava as pessoas. Um atleta novo, inclusive o Vinícius Gabriel, que é um Sempre grande gostou de atleta. educar, né, velho? E Sempre teve. chegou uma denúncia ao CREF que eu era treinador da equipe. Né? Isso já foi provado, inclusive judicialmente, que era uma informação errada. Porque o CREF foi lá, a primeira vez, na figura do Charles, e na segunda vez do Eurico, que até faleceu já. E os caras me levaram, foi pro pau mesmo. Eu fui parar, sabe aonde? Numa delegacia. Eu fui prestar depoimento e nós fomos pro juizado especial. Ou seja, eu fui realmente, como é que se diz, intimado. Eu fui autuado Injustiçado. e injustiçado. E mais o que foi que eu fiz? Eu, cara, quer saber? Eu quero trabalhar na área. E aí, esse desejo se concretizou em 2017, quando eu me formei. Inclusive, quando eu me formei, eu ia mandar um convite de formatura para o Eurico, mas ele havia falecido. Por quê? Para mostrar, lembra daquele cara que o senhor levou lá para a justiça? Então, você que atua ilegalmente na área, é simples. Quer trabalhar na educação física? Se forme. Foi o que eu fiz. Me formei, fui trabalhar. De uma forma legal, sem dever nada a ninguém. Então, se um profissional ele é impedido por exercer a profissão, por não ser formado, nem profissional ele é, e eu entendi da forma correta, foi o que eu fiz. Me legalizei. Me formei, e aí eu comecei a trabalhar. E hoje eu trabalho e tenho orgulho, tá? Para quem acha contrário, de mostrar o meu CREF. Porque não foi fácil. Para mim foi difícil. Embora eu tivesse um embasamento teórico grande, científico grande, mas foi difícil. E quem faz o curso sabe que ele não é um curso tão fácil. E aí, se é cobrado isso, todos que exercem legalmente também devem ser cobrados. E hoje eu entendo que é necessário até para o crescimento, para o reconhecimento da profissão. Eu já fui, cara, autuado pelo CREF, né? Porque assim, eu comecei desde cedo. No segundo período, eu já pedi para estagiar numa academia de forma gratuita para adquirir conhecimento. Conhecimento. E nome? Porque, não, na verdade eu já sabia o que eu queria para minha vida, eu Ah, queria trabalhar entendi. com musculação, então eu sabia que na faculdade eu não ia conseguir. Então, no segundo período, eu comecei a me aprofundar sobre musculação, comecei a saber prescrever treino para idoso, para criança, para adulto, para mulher, para homem. E fui adquirindo conhecimento, comecei a trabalhar como estagiário dessas academias, trabalhei um tempo no CrossFit também. E teve uma época que eu comecei a me preparar, uma época que Teresina não tinha conhecimento Não existia nutrição esportiva. O único nutricionista esportivo na época era o Frank Mar, mas ainda não era aquele cara que tinha um conhecimento voltado para a finalização de um fisiculturista. Sim. Nessa época eu virei autodidata. Eu comecei a estudar livros do Waldemar Guimarães, comecei a estudar livros sobre hormônio, comecei a estudar livros sobre dieta, porque eu não tinha condições financeiras para pagar. Então eu tinha que ter o conhecimento para fazer tudo e minimizar os riscos, né? Aham. Com base nisso, comecei a preparar vários atletas e comecei a ganhar as competições com os meus atletas, né? Eu ainda não era formado. E aí, sendo que assim, era uma coisa que eu fazia sem cobrar. Eu não cobrei R$ 1 de nenhum atleta. Eu fazia realmente porque eu via que a galera precisava de uma orientação que não tinha aqui em Teresina, não tinha nenhum profissional que pudesse ajudar e também os atletas não tinham condição financeira. E eu não fiz isso com o intuito de ganhar nome, cara, na minha época era só amor ao esporte. Eu viajava com a galera, gastava o dinheiro do bolso. E em troca eu recebi muita ingratidão, por isso que eu me afastei um tempo do fisiculturismo. Mas na época eu realmente fazia isso pelo amor ao esporte. E um dia, cara, a galera de Teresina é uma galera muito invejosa. Teve um dia, eu acho que por ter, sempre nas competições eu ter time de atletas, os meus atletas eram sempre pódio, né? É, quando alguém perguntava quem é um treinador de atleta tal, é o fulano, "Oxe, esse cara não é nem formado, já é intitulado como treinador, né? E aí, um dia eu treinando com a Bruna na academia, na Selfit, eu tava treinando com ela, a gente era matriculado na academia, a gente treinava junto. Eu não treinava ninguém, pô, não treinava ninguém. E aí chegou uma fiscal do CREF.
Eles já sabiam o horário, né? Sabia Os tudo, é. professores da Nuncio já sabiam o horário que eu treino, já sabia. Eu não sabia nem o que era creche, mano, na época. Aí eu treinando aqui, revezando com a Bruna. A gente tava treinando superior, voador peitoral, lembra até o exercício. Era o voador inverso. Aí eu vejo a mulher se levantando na cadeirinha e vindo até a mim. Por gentileza, sua cédula profissional. Aí eu tirei assim um fone, eu. Tô entendendo. Cédula profissional? Não sei o que é isso. Não, a sua cédula profissional, porque você está atendendo. Aí eu, não tô atendendo, não. Eu tô treinando já. Aí ela, você está atendendo, você está atendendo. Ela afirmou 2 vezes. Aí, cara, eu puto, porque, bicho, a pior coisa que eu odeio, velho, é alguém que atrapalha meu treino, né? Aí eu falei só Entendo. assim, ó. Falei assim, não tô atuando, não. Ela é minha mulher e eu pago academia, ela paga academia também. Ah, desculpa, então nesse caso a gente não pode intervir. Eu não pode intervir o caralho, sai da minha frente aqui, deixa eu finalizar a porra do meu treino. Foi a única situação que eu tive com o CREF. Lógico que eu entendo que isso veio por parte dos profissionais, Sim. mas na época eu realmente não atuava, né? Esperei. Eu nem cheguei a atuar como personal trainer aqui em Teresina. Eu já fui direto para gestão e aí que eu retornei de Imperatriz como personal. Outra pessoa aqui, essa aqui eu acho que tu não reveza não, velho. Eita. Isso aqui é a última pessoa aqui da lista. Caio César. É, eu já ouvi dizer que é um grande atleta, né? Um grande atleta do fisiculturismo. Rapaz, mas eu vou lhe surpreender. Talvez. Porque às vezes quando a gente tá treinando, a gente conversa, a gente, né, troca umas ideias. Eu daria essa moralzinha pra ele, mas no seguinte sentido. Que aí eu vou até desmistificar uma coisa interessante. Aqui no Piauí, nós temos grandes atletas. A gente sabe, né? O fisiculturismo daqui tá crescendo muito. Muito mesmo. E os caras sabem muito. Pra eles, Aham, que dá certo sim. neles. E eu queria deixar claro que não há nenhuma perseguição aos atletas que são coach, né? É o nome que eles usam, são coaches. Não, não é isso. O que nós estamos fazendo é defendendo a profissão de educação física. Então, você citou o nome do Caio, ele é um grande atleta. Não dizer que um cara não entende de musculação, entende. Mas legalmente não deve exercer a profissão. Então, eu revezaria o banco para trocar essa ideia com ele. Entendeu? Revezando assim, porque o cara é um grande profissional, ele é um grande atleta. Aham. Né? Eu já tive informações que é um grande atleta, mas atuar na área da educação física seria um dos motivos que me levaria também a não revezar. Mas eu daria essa moralzinha pra gente trocar uma ideia. Eu vou na mesma linha que você, tá? Não tenho nada pessoal contra a pessoa, contra a atitude eu tenho. Porque é uma coisa que eu sempre vou brigar é justamente pela minha profissão. Porque a profissão não é só a questão, como eu vejo, a desculpa que eu mais escuto não tem aluno, aí fica querendo fazer mídia. Primeiro, eu nunca vou dizer para A ou para B quantos alunos eu tenho. Nem preciso fazer isso. Ah, Então, o que a gente precisa, minha briga não é por isso. Minha briga é para que todo mundo que atue na educação física esteja legalizado. Porque nós, formados, nós pagamos CREF. Nós temos um órgão de fiscalização e regulamentação. Se a lei diz que é para você ter, por que que eu vou permitir? Tente botar um jaleco, você que está aí assistindo, ir para o hospital e dizer que é médico. Como é que você sai de lá? Preso, algemado. Vai direto para a delegacia. Tente fazer isso na enfermagem, na fisioterapia, na odontologia, no direito. e por que na educação Até física? só um casinho simples. Algum tempo atrás, quando eu era coordenador de um curso, eu recebi uma aluna. Olha o negócio. A aluna era para fazer um curso técnico de enfermagem. Ela chegou dizendo para mim que já era formada em enfermagem. Aí nós estamos, mas se a menina é enfermeira, por que ela vai fazer o técnico de enfermagem? É porque na nossa lei, né, na lei 7498/86, que é a lei da regulamentação profissional de enfermagem, diz que você é enfermeiro, não pode atuar como técnico, só se você fizer o curso técnico. Até aí passou. Aí ela disse que era formada em direito e por último estava fazendo o curso de medicina. Rapaz, essa menina é uma máquina.
E aí eu, rapaz, quando eu dava aula nessa turma, eu ia preparado até, né, até o dente, com a faca no dente para dar uma aula mesmo show. E eu percebi que o nível de conhecimento dessa aluna não condizia com as graduações que ela tinha. Comecei a desconfiar e perguntei para ela qual período. Ah, eu faço quarto período de medicina. Tranquilo. E aí, uma certa vez, ela me ligou e disse assim: professor, eu não vou poder fazer sua prova hoje. Aí, o porquê? Foi bem aí que a ficha caiu. Por que não, pessoal? É porque eu vou defender meu TCC. Aí, o TCC de quê? De medicina. Eu vai defender o TCC de medicina no quarto período. Ah, aí foi confusão grande. Sabe o que, que eu ouvia na época? Ah, o professor Tony tá com inveja porque ele encontrou uma pessoa que tem mais graduação do que ele, não sei o quê, não sei o quê. Você que a menina acabou pedindo Ah, a transferência? galera acha que é inveja. Recentemente. Aí olha só como é que o mundo dá voltas. Recentemente, em um evento da OAB, não sei como foi, quem convidou ela, essa mesma pessoa estava na OAB, se apresentou como uma médica neurologista, acho que era neurologista, não é que ela começou a abrir a boca, né? Essa nunca foi formada em medicina, e saiu de lá como? Presa, algemada. Então, qualquer profissão regulamentada por lei, que é regulamentada por lei, se você for tentar atender sem a formação, sem a capacitação profissional que eles chamam, é exercício legal da profissão, contrafato no argumento e é assim que funciona. Mas o nosso problema, acho que é o que o show defende, não é o pessoal, é o ilegal. E contra o ilegal, realmente a gente vai estar atento. É, e assim, tem uma mensagem assim, né? O Caio, eu conheci o Caio através de rede social. A gente marcou treino juntos, né? A gente já treinou junto. Inclusive, ele me ajudou na época que eu estava me preparando com pose, né? A gente teve uma certa proximidade. E eu achei assim, a atitude que ele tomou, talvez uma atitude muito ali na emoção, do Sim, calor do sim. momento, né? Mas eu não tenho nada contra. Repito a falar, eu, eu acho que ali foi uma atitude talvez imatura, né? Uma atitude talvez um pouco infantil. Mas da minha parte, eu não, eu realmente eu não tenho nada contra essa pessoa. Tony, eu acho que hoje deu pra gente Deu. falar muita coisa aí, fazer vários cortes aí, com certeza terão vários É. cortes. E cara, pra mim foi um prazer enorme. Eu acho que a gente tem que conversar mais, né, sobre não em podcast, mas no dia a dia mesmo sobre esses conteúdos. Acho que você é uma pessoa que tem a agregar muito com as pessoas que estão à sua volta, né, pelo seu nível de conhecimento, pela sua expertise, e pela sua experiência, pela sua maturidade, né? Foi um prazer você estar aqui no meu podcast. Queria que você deixasse sua mensagem final aí para o público. Quero agradecer, né, o convite do Show, que é um dos grandes profissionais que nós temos aqui. Não vou falar musculação, vou falar dos profissionais de educação física. É um cara que tem uma visão muito aberta, ele sabe muitas coisas que eu acho que deveriam ser exploradas por outros profissionais. E deixar aqui um recado para o Show, né? Que você continue esse trabalho, mostrando outros profissionais que venham a agregar com a nossa profissão. Eu sei que você vai ter ainda vários episódios do seu podcast. E é isso, o que o Showa faz, que outras pessoas possam fazer, que é valorizar a profissão e, ao mesmo tempo, respeitar os atletas que fazem parte das mais variadas, como eu vi aqui que ele recebeu o O Danilo Danilo Zé e o William. William, né, que são grandes atletas, são caras que sabem. Então, Sim, ele sabe respeitar o atleta e valorizar o profissional. Isso é muito importante para que a nossa profissão seja engrandecida, seja respeitada e realmente atinja os mesmos patamares que outras profissões também. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído. com E a gente certeza. está sempre aí à disposição para novos convites. Na hora. Tamo junto. Valeu. Valeu.